Placa-mãe. O que é placa-mãe? A placa-mãe, também conhecida como motherboard em inglês, é o componente principal de um computador. Ela é uma placa de circuito impresso que abriga e conecta todos os outros componentes essenciais do computador, como o processador, CPU, memória RAM, placas de expansão, como placas gráficas e de som, unidades de armazenamento, como discos rígidos e SSDs, unidades óticas, portas de entrada e saída, USB, HDMI e etc., além de fornecer energia para todos esses componentes. A placa-mãe tem um papel crucial na interconexão e comunicação entre todos esses componentes, permitindo que o computador funcione de maneira integrada. Ela contém vários slots e conectores para permitir a expansão e a conexão de diferentes dispositivos e periféricos. Além disso, a placa-mãe também possui um firmware básico, conhecido como BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída, ou UFI, Interface de Firmware Extensível Unificada, que é responsável por inicializar o sistema e fornecer uma interface para configuração e controle dos componentes do computador. Componentes de uma placa-mãe. CPU Socket. O CPU Socket é o local onde o processador é conectado à placa-mãe. Existem diferentes tipos de sockets, cada um compatível com um determinado tipo de processador. Slots de memória. Os slots de memória permitem a instalação de módulos de memória RAM na placa-mãe. Eles são responsáveis por armazenar temporariamente os dados que o processador precisa acessar rapidamente. Slots de expansão. Os slots de expansão permitem a adição de placas de expansão, como placas de vídeo, placas de som e placas de rede, à placa-mãe. Eles oferecem a capacidade de expandir as funcionalidades do computador. Conectores SATA. Conectores SATA são usados para conectar dispositivos de armazenamento, como discos rígidos e SSDs, à placa-mãe. Eles permitem a transferência de dados em alta velocidade. Conectores USB. Os conectores USB são usados para conectar dispositivos periféricos, como teclados, mouses e impressoras à placa-mãe. Eles permitem a transferência de dados e fornecem energia aos dispositivos conectados. Conectores de áudio. Os conectores de áudio são usados para conectar alto-falantes, fones de ouvido e microfones à placa-mãe. Eles permitem a reprodução e gravação de áudio. Conectores de rede. Os conectores de redes, como o conector Ethernet, permitem a conexão do computador a uma rede local ou à internet. Eles permitem a transferência de dados em alta velocidade. BIOS. A BIOS, Basic Input Output System, é um firmware que controla o funcionamento básico do computador. Ela é armazenada em um chip na placa-mãe e é responsável por inicializar o sistema operacional. Funções da placa-mãe. Conexão dos componentes. A placa-mãe é responsável por conectar todos os componentes do computador, como processador, memória RAM, disco rígido, placa de vídeo e periféricos. Comunicação entre os componentes. A placa-mãe facilita a comunicação entre os diferentes componentes do computador, permitindo que eles troquem informações e executem suas funções de forma integrada. Gerenciamento de energia. A placa-mãe controla o fornecimento de energia para os componentes do computador, garantindo que cada um receba a quantidade necessária para funcionar corretamente. BIOS. A placa-mãe possui uma memória chamada BIOS, Basic Input Output System, que contém as instruções básicas para o funcionamento do computador. Essas instruções são executadas assim que o computador é ligado. Tipos de placa-mãe. ATX. As placas-mãe ATX são mais comuns e oferecem uma ampla variedade de recursos e expansibilidade. Elas são adequadas para a maioria dos computadores de mesa e oferecem espaço para vários slots de expansão, como placa de vídeo, placa de som e placas de rede. Micro ATX. As placas Micro ATX são menores que a ATX, mas ainda oferecem uma boa quantidade de recursos. Elas são adequadas para computadores de mesas compactos ou sistemas de home theater. Mini ITX. As placas-mãe Mini ITX são as menores e mais compactas. Elas são ideais para computadores de mesa extremamente compactas, como sistemas de entretenimento doméstico, os PCs de jogos portáteis. Processo de instalação da placa-mãe. Primeiro passo, preparação.
Desligue o computador, desconecte da fonte de alimentação. Reúna todas as ferramentas necessárias, incluindo a placa-mãe, processador, memória RAM e os cabos de conexão. Segundo passo: preparação do gabinete. Remova o painel lateral do gabinete para ter acesso ao interior. Localize a bandeja da placa-mãe e remova os parafusos que a fixam. Terceiro passo: instalação da placa-mãe. Posicione cuidadosamente a placa-mãe sobre a bandeja do gabinete, alinhando os furos de montagem com os suportes correspondentes. Use os parafusos fornecidos para fixar a placa-mãe no lugar. Quarto passo: instale o processador no soquete apropriado da placa-mãe. Insira os módulos de memória RAM nos slots correspondentes. Conecte os cabos de alimentação e dados aos dispositivos como discos rígidos e unidades de DVD. Quinto passo: conexão dos cabos. Conecte os cabos de alimentação da fonte de alimentação à placa-mãe e os dispositivos. Conecte os cabos de dados aos dispositivos e à placa-mãe. Certifique que todos os cabos estejam finalmente e firmemente conectados. Teste a inicialização. Reconecte a fonte de alimentação e ligue o computador. Verifique se a placa-mãe é reconhecida e se todos os componentes estão funcionando corretamente. Se tudo estiver em ordem, prossiga com a instalação do sistema operacional. Configurações da BIOS. Data e hora, configurações de data e hora do sistema. Temos também a opção de boot, defina a ordem de inicialização do dispositivo de armazenamento. Segurança, habilite ou desabilite recursos de segurança, como a senha do BIOS. Avançado, ajuste configurações avançadas do sistema, como overclocking e gerenciamento de energia. Isso é um passo bem avançado mesmo. Eu nem recomendo que uma pessoa leiga, uma pessoa iniciante, faça isso. Problemas comuns e soluções. Componentes soltos. Um problema comum em placas-mãe é a presença de componentes soltos ou mal conectados. Isso pode causar mau funcionamento ou até mesmo falha da placa-mãe. A solução é verificar e garantir que todos os componentes sejam firmemente conectados e encaixados corretamente. Superaquecimento. O superaquecimento é outro problema comum em placa-mães. Isso pode ocorrer devido a uma ventoinha com defeito, falta de ventilação adequada ou acumulação de poeira nos dissipadores de calor. A solução é verificar a ventoinha, limpar os dissipadores de calor e garantir uma boa circulação de ar do gabinete.